Olá, começa agora mais um Café com Autoridade, o programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e toda a região de Osasco. Hoje recebendo em nossos estúdios, com grata satisfação, o doutor Pantaleão, que é advogado criminalista. Doutor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu vou começar o programa já quebrando a formalidade, se assim me permite, chamá-lo-ei de você, claro, para ficarmos, assim, demonstrarmos a nossa amizade ao público, que ela já não é de hoje, já não é a primeira vez que temos a oportunidade de conversar, e é sempre muito prazeroso elucidar o nosso conhecimento, principalmente na área jurídica, que é o tema que jurídica criminal que abordaremos hoje. Sem dúvida. Aliás, a área penal é uma das áreas que mais causa um impacto na sociedade, né? E que não precisaria existir se o bom senso regesse a todos, né? É verdade, é verdade. O legislativo, o judiciário, ele vem para suprir o desentendimento das partes, né? Exato. Ele vem para compor uma situação de conflito. Sim. Essa é a finalidade principal do judiciário. Que normalmente é regida pelo bom senso do juiz. Muitas vezes, sem dúvida alguma. Mais do que bom senso, a própria experiência de vida do juiz, né? É muito importante que um magistrado, em qualquer área que seja, ele tenha não só o conhecimento técnico, mas ele tenha um conhecimento também de vida. Sim. Porque muitas vezes é interessante verificar assim juízes, né, em início de carreira, muitas vezes até solteiros, sem filhos, à frente de demandas que envolvam o direito de família, por exemplo. Que então, corre em segredo de justiça. Entendeu? Quer dizer, então, mas faz falta, evidentemente, uma experiência de vida, acima de tudo, para o julgador. Porque o direito, ele mexe, é uma ciência da área de humanas, acima de tudo. Então, não é puramente algo matemático, aritmético, que independa de um conhecimento exato. A experiência de vida é fundamental para qualquer atuação na área do direito. E aqui um tema bastante interessante que combinamos tratar, que se aproxima agora, por exemplo, o Natal. Determinados detentos têm direito a sair. Não vou chamar de indulto, porque você já me deu a correção. Vamos começar por aí, dizendo qual a diferença de indulto e saidinha. Essa época realmente é uma época que se destaca muito na imprensa, essa possibilidade dos reeducandos, né, que são aquelas pessoas que, teoricamente, que estão ali dentro do sistema prisional, por alguma razão, terem a possibilidade, em determinados casos, de saírem desse sistema prisional. E aí nós temos realmente duas vertentes, que muitas vezes são confundidas. O indulto e a saída temporária. Quando nós pensamos em indulto, que pela própria Constituição Federal é de atribuição privativa do presidente da República e assim ele deve fazer por meio de decreto, onde ele estabelece condições que as pessoas devem cumprir. Então aqui eu vou ilustrar da seguinte forma: todas aquelas pessoas que já cumpriram um percentual X de pena, que já tenham mais, por exemplo, de 70 anos de idade e que sempre tiveram um bom comportamento carcerário, então ficam contempladas com o indulto. Esse indulto significa perdão de pena, significa causa de extinção de punibilidade. É por isso que tem que tomar muito cuidado com a terminologia, porque não se pode cogitar da ideia de que um preso que é indultado, ele deva voltar para a unidade prisional para depois dar sequência ao cumprimento da pena. Por aquela condenação não mais. Aquela condenação não mais. Então existe ali uma extinção de pena. Não é isso? Perfeito. A questão da saída temporária é diferente. A saída temporária, o próprio nome sugere, ela alcança pela lei de execução penal presos que já cumpriram determinados requisitos, como, por exemplo, um sexto de pena, presos que já comprovadamente tiveram um bom comportamento carcerário, necessariamente devem estar no regime semiaberto, senão não se pode cogitar em saída temporária, por exemplo, para detentos que ainda estão num regime fechado de cumprimento de pena. Enfim, preenchido todos esses requisitos, eles então ficam autorizados a sair, obedecendo às regras de uma portaria que é editada pela Vara das Execuções Criminais, o juiz diretor da vara. Isso caso a caso? Não, é uma regra geral para todos que preencherem aqueles requisitos. Perfeito. Então, por exemplo,
Estabelecidos os requisitos, que aí não fica a critério do juiz, são requisitos da lei de execução penal, aqueles que se sentem possibilitados, né, habilitados a poder satisfazer aqueles requisitos, então é uma lista encaminhada previamente à vara de execução, que vai aferir realmente o preenchimento dos requisitos e conferir o benefício da saída temporária. O advogado precisa provocar a situação ou é automático? Normalmente isso depende de uma provocação. Pode ser do advogado constituído, pode muitas vezes ser da Defensoria Pública ou eventualmente até da própria unidade prisional, onde o diretor do presídio encaminha uma lista ao juiz da vara de execução daquelas pessoas que potencialmente teriam os requisitos preenchidos. E aí elas então saem, esgotado esse período que nunca pode ser superior a uma semana, ela tem a obrigação de voltar para dar continuidade ao cumprimento da pena. Então a saída temporária, ela não extingue a pena. O indivíduo fica fora durante um período e retorna. Enquanto que o indulto, que tem uma outra origem, um embasamento constitucional, decreto presidencial, esse extingue a punibilidade. Portanto, uma vez o indivíduo alcançado por ele, não tem que dar seguimento posterior à sua pena, aquela condenação está extinta. Vias de regra, o indulto não é coletivo, é individual. O indulto também é uma outra questão importante. Assim como a saída temporária, são regras que vão alcançar a todos que preencherem aqueles requisitos. Então, o indulto vindo de um decreto, como eu disse, ele estabelece as condições. Todas aquelas pessoas que se enquadrarem nas condições estão contempladas também pelo perdão da pena. O que nós temos de natureza individual é aquilo que se chama de graça. A graça é um indulto individual, mas esse precisa também de uma provocação do interessado. Então, alguém que eventualmente se sinta merecedor da graça, não é isso? Ele então provoca o presidente da República, que também é de atribuição do presidente. É o único que tem a atribuição de conceder a graça é o presidente. O indulto de uma maneira geral, seja o indulto coletivo, que é esse que anualmente se tem a praxe de editar o decreto. Também a graça são atribuições do presidente da República, que aí deixa o judiciário apartado por disposição constitucional. Pantaleão, recentemente nós vivemos um momento eleitoral do qual se cogitou muita possibilidade de que se tivéssemos tido um resultado diferente do que tivemos e o partido eleito fosse interessado, ele poderia provocar a graça do ex-presidente Lula. Isso procede? Isso pode acontecer, é uma possibilidade que a Constituição faculta ao presidente. Então, a partir do momento em que, usando este exemplo, tivéssemos um outro resultado da eleição, e aqui não significa dizer que ocorreria ou não, não sabemos, Sim. mas poderia, como existe a possibilidade também, com o resultado atual da eleição, de qualquer pessoa, inclusive o ex-presidente Lula, eventualmente a endereçar um pedido, que seria um pedido de clemência, um pedido de perdão ao presidente. Mas quando se trata de algo individual, aí necessariamente tem que haver a provocação. O indulto de natureza coletiva, aquele através do decreto, esse não. O presidente, independentemente de provocação ou não, sendo do seu interesse e da sua vontade, ele então delibera as regras que vão contemplar as pessoas que estão no sistema prisional. Uma vez concedida a graça, não mais se delibera quanto ao mérito da culpa ou não. Não. Ele é extinto da culpa. A pena é extinta. A culpa, para fins até de eventualmente outras situações do direito penal, ela não é destacada. Ela é preservada. Ela é preservada, o resultado do processo criminal não é alterado e fica constando que ocorreu uma condenação. Não é mais um réu primário, em hipótese alguma. Os efeitos da condenação permanecem, porém, A aquela pena... condenação que ainda estava em curso, ocorrendo essa hipótese de indulto ou clemência, ela se encerra. Doutor, quando um CDP, eu não sei se o CDP, delegacias e penitenciárias incorrem na saidinha. Os três têm esta, ou é só as penitenciárias? Não, na verdade, toda unidade prisional que contemple o sistema do regime semiaberto é alcançada pelas saídas temporárias, desde que as pessoas que ali estejam já tenham cumprido os requisitos que a lei impõe. A saidinha ela é restrita a quem está no regime semiaberto? Semiaberto. O semiaberto é aquele que vem passar a noite no regime prisional? Na verdade, na prática, sim.
teoria não deveria ser, né? Na teoria é aquele sistema em que o reeducando, ele deveria passar o dia ali trabalhando na colônia penal agrícola ou eventualmente algum estabelecimento similar e à noite então ficaria recolhido ao seu repouso. Agora, como não existe essas instituições, acho que existem praticamente poucas. pouquíssimas, quer dizer assim, que abrigam um percentual ínfimo daqueles presos que estão no regime semiaberto. Então, acaba que, na prática, ele quase que corresponde a um sistema aberto, né? Porque acaba possibilitando até o trabalho externo durante o dia, extramuros, e aí com o retorno para a unidade prisional no período noturno. Nessa circunstância, ele pode entrar no regime de CLT? Ele pode ser registrado em carteira? Não, quando ele está, na verdade, cumprindo pena, ele está numa fase de execução de pena, ele tem um contrato do empregador, entre aspas, com a própria Secretaria de Administração Penitenciária. Não é direto, não nem é a direto, remuneração ocorre. Não. E aí o que acontece? Você tem, tanto assim, que quando o indivíduo apresenta a perspectiva de um trabalho externo, há necessidade de que uma equipe vá vistoriar o local, até para saber se o local de fato existe, Perfeito. se o local vamos dizer assim, é apto para uma efetiva ressocialização, ou eventualmente não. Então é feita essa triagem. Então não há uma relação direta entre, no aspecto contratual, entre a empresa e aquele indivíduo que está ali durante aquele período prestando serviço. E a moeda de pagamento é dinheiro de alguma forma ou é redução de pena? Não. Você tem aí algumas hipóteses. Nós não podemos esquecer que também existe o benefício na própria lei de que a cada 3 dias trabalhados você reduz 1 de pena. Perfeito. Né? Mas, por outro lado, como também não pode haver a redução à condição análoga de escravo, onde o indivíduo trabalhe sem qualquer tipo de contraprestação, existe a remuneração financeira, porém não na forma tradicional, e também um reflexo em relação à dosimetria da pena, que a cada 3 dias se reduz 1. Na questão de redução da pena, tem um tema que me confunde bastante. Ao saber que no regime brasileiro a pena máxima a ser cumprida é de 30 anos, mas muitas vezes se vê juiz deliberando 300, 400 anos. Me explica essa dicotomia. Isso é muito importante abordar pelo seguinte: muitas vezes as pessoas pensam o seguinte: a pena no Brasil não pode ser superior a 30 anos. Sim. É uma premissa equivocada essa. Por quê? O que não pode é o indivíduo cumprir uma pena superior a 30 anos. Perfeito. Ou seja, ele não pode ficar recluso, enclausurado, por mais de 30 anos. Porém, onde ganha grande relevância essas situações em que o cálculo final da pena supere essa marca, chegando muitas vezes a dosimetrias astronômicas, 200 anos, 190 anos. No que isso muda? Todo e qualquer benefício a ser pleiteado por esse indivíduo, ele leva em consideração a dosimetria final da pena. Então, por exemplo, 1/6 de pena, na hipótese de uma progressão de regime pela prática de um crime não hediondo, não vai levar em consideração os 30 anos máximos, vai levar em consideração a dosimetria final. Perfeito. Então, nós teríamos, por exemplo, que pegar o valor final da pena, o montante final da pena, e aplicar 1/6 sobre aquele montante para que ele venha a completar o período que justifique uma pretensão de progressão de regime. E muitas vezes esse cálculo ainda assim continua superando os 30 anos de pena que ele deve cumprir. Veja, imagine que ele pratique um crime de natureza hedionda e ele não seja primário. Ok. Então, ao tempo de progressão, a se pleitear é depois de cumprir 3/5 de pena na hipótese de reincidência em crime pela prática de crime hediondo. Se você levar em consideração, por exemplo, uma pena de 300 anos, que venha a ser uma hipótese arbitrada, você vai ter que levar 3/5 em cima. 180 anos. Ou seja, qual é a consequência prática? Ele vai ficar os 30 anos que são possíveis integralmente no regime fechado, sem alcançar a dosimetria suficiente para pleitear uma progressão. A gente observa, e para nós que estamos do lado de fora, o tempo passa muito rápido, penso eu, diferentemente de quem está internado e recluso. Mas a gente vê casos gritantes na sociedade, o caso dos Nardones, que já estão, não sei se já foi
deliberado ou se eles estão às vésperas de partir para o regime semiaberto. É isso mesmo? Exato. Para nós dá a impressão que foi ontem. Tão grotesco, tão aterrorizante que foi o fato. Aqui nós temos também, é evidente que fatos dessa natureza causam uma indignação e uma repugnação muito grande, principalmente por envolver crianças, enfim. Agora, o aspecto principal em relação a isso é que a legislação, ela permite, mesmo em crimes dessa natureza, determinados benefícios, desde que, mais uma vez, preenchidos todos os requisitos que a lei impõe. Então, por isso, nós temos essas perspectivas que possibilitam mesmo que essas pessoas que praticaram crimes pontuais, embora de extrema gravidade, venham gradativamente a ser reinserida no contexto social. Perfeito. E na questão de outro tema que se discute muito, a Suzana Ristoff participou de um crime onde ela ceifou a vida do pai e da mãe. E, eventualmente, no Dia das Mães, ela recebe a saidinha, não vou mais chamar de indulto, ela tem o direito à saída provisória? Temporária. Ela tem a saída temporária, aí a gente fica se perguntando, mas nem mãe tem, e se tivesse, ela não estaria presa porque não teria cometido o homicídio. Sim. Explana um pouco. Essa é uma situação muito interessante também, por quê? Primeiro, é importante que a gente tenha em mente a finalidade, o objetivo dessas saídas temporárias. É fazer com que o indivíduo ele vá gradativamente sendo reinserido no contexto social. Essa é a finalidade. Por isso ele sai, fica um tempo sem uma vigilância direta do Estado, não é isso? Durante esse período de vigência da série temporária, fica sempre indicando qual o local que estará, se precisar ser encontrado, tem um local exatamente onde... Então, você está me dizendo que o intuito maior, o objetivo principal é dar a ele a oportunidade de se ressocializar. Mas mais do que ressocializar, é de se reintegrar à sociedade. Porque o indivíduo que está preso, ele está segregado completamente. Imagina um indivíduo, por exemplo, que tomou uma condenação elevada, ele está 30 anos recluso. O mundo passa e ele não Acabou. viu. Ele não consegue mais se adaptar. E outra, o distanciamento com familiares, isso fica cada vez mais exponencial. Então, qual é o objetivo, a finalidade dessa série temporária? Permitir com que gradativamente ele vá se reinserindo. Então, essa é a finalidade principal. Não existe na lei vinculação com o tema da data. Perfeito. Então, o que acontece? As pessoas têm o direito de, num período máximo de 5 vezes por ano, durante uma semana, ter essas possibilidades de reinserção gradual. Por que essas datas são utilizadas, Dia das Mães, Dia dos Pais, para essa finalidade? Porque nesses momentos de maior afetividade, a sociedade está mais receptiva a esse tipo de situação. Então, se aproveita, é uma praxe, não é uma obrigação, a lei não impõe isso, é uma praxe que se peguem essas datas para que venha fazer com que o indivíduo volte ao contexto principalmente social e, mais do que isso, familiar em momentos dessa natureza. Doutor, que teoria bonita, mas não vivenciamos isso na prática. O sentimento que nós temos, eu tenho, não vou generalizar o sentimento, mas é que na época das saidinhas a gente tem que redobrar o cuidado, pois a criminalidade está atuante. Haja vistos que ele está sendo liberado por um período temporário e não tem recursos financeiros, ele vai ter que captar recursos, e o jeito que ele sabe fazer é no assalto, no roubo, no latrocínio, no furto. Esse sentimento é exclusivo meu? Não, com certeza não. Esse é um sentimento que alcança a maior parte da sociedade, sem dúvida alguma. Porém, nós temos sempre que, para analisar uma situação como essa, tentar pensar em aspectos estatísticos. Se nós formos analisar estatisticamente o percentual de pessoas nessa situação que praticam crimes é muito aquém, muito inferior das outras pessoas que na mesma situação não cometem crime algum e retornam. Então, e aí se a gente veda
ininterruptamente isso, você acaba prejudicando por uma minoria, Entendi. uma maioria que está realmente, muitas vezes, ali num outro propósito. Nem que seja um propósito de trégua temporária só para poder extinguir aquele período de pena sem ter maiores comprometimentos. Mas é algo que não dá para a gente generalizar. Mas que a sociedade, sem dúvida alguma, tem esse sentimento, sem dúvida tem. Muito interessante a sua colocação, a gente querer punir todos em detrimento de alguns. E isso nós temos a prática, é o preconceito. Mas aqui, se você me permite uma pequena observação, a sociedade, ela sente a presença de uma impunidade muito grande. Sim. O que se passa é uma impunidade. A sociedade hoje, e não sem razão, até pelo enorme índice de criminalidade que nós temos, a sociedade ela só se sente satisfeita quando o autor de uma infração penal está preso, literalmente. Ele está atrás das grades. Muitas vezes nós temos infrações de menor potencial ofensivo, em que o indivíduo, de repente, ele é condenado, mas a condenação dele não implica a necessária restrição da liberdade, porque não chegamos num patamar de pena que impusesse essa restrição. Mesmo tendo sido condenado, a sociedade entende que houve ali uma impunidade. Mas, e olha que interessante, houve uma condenação. Quer dizer, então não é que ele está impune, ele foi condenado, mas é a sensação que se dá de que pena só existe a partir do momento do enclausuramento. Essa é a ideia que se tem. Então, isso faz até com que o direito penal remonte às suas origens históricas, em que o direito penal era utilizado na história como um instrumento de vingança. E hoje a sociedade, muitas vezes, diante dos contextos todos, acaba querendo resgatar essa finalidade do direito penal, que hoje não se presta mais a isso. A finalidade atual do direito penal não é vingar. Ela é ao contrário, ela é punir pelo mal praticado, ela é, acima de tudo, ela é uma finalidade preventiva também, e mais do que isso, uma finalidade ressocializativa. Nós não temos mais uma finalidade vingativa na esfera do direito penal. E é aquilo que hoje a gente percebe, repito, não sem razão, o anseio da sociedade. Outra questão também bastante polêmica é o fato de que, sendo um terceiro grau formado, alguém que tenha cumprido, tenha feito a sua faculdade, a sua universidade, em cometendo algum delito vai ter um tratamento diferenciado na reclusão. Como que funciona isso? Isso nós ainda temos, é um resquício do direito penal, que entendo que em breve deve sofrer alterações, porque hoje não mais se justifica, ao meu entendimento, mas de fato pessoas portadoras de diplomas de curso superior têm, e aí a gente comenta, né, na teoria, direito a um local especial para o cumprimento de pena. Mas aí voltamos àquela conversa que reiteradamente se tem. Existem esses locais? A logística não permite. Existem esses locais, quer dizer, muito pouco. Então, normalmente o que se usa, você pega, sei lá, se for uma prisão provisória, um centro de detenção provisória, você pega uma determinada ala e coloca lá uma plaquinha, né? Onde você coloca que dali para frente é a suposta cela especial para portadores de diploma de curso superior. Mas na prática isso realmente fica muito enfraquecido. Tem pessoas que cometem o delito porque tem uma má índole, onde comete um latrocínio, onde comete um furto, onde ele realmente pratica uma ação de delito. E tem os casos do pai que não conseguiu pagar a pensão porque se desempregou, e só que ele é um alimento devido, mas enfim, ele não se precaveu porque a lei não preserva quem dorme, já é um jargão do direito, e ele deixou acontecer, e aí ele teve uma condenação e se tornou um recluso em detrimento do não pagamento de pensão. Nesse caso, ele é separado A questão do não pagamento da pensão é uma prisão de natureza civil. Consequentemente, é um meio até, e correto, entendo, de coerção que o direito põe para que a pessoa venha a cumprir uma obrigação alimentar, até porque, quando nós pensamos em direito a alimentos, nós estamos pensando em direito à subsistência, consequentemente, direito à vida. Perfeito. Então, ele deve se sobrepor. Então, o legislador cria um mecanismo de pressão através dessa prisão, uma prisão que tem um prazo máximo de 90 dias, não pode ultrapassar isso e daí por diante, para tentar forçar esse pagamento. Mas é claro que nós estamos falando de uma prisão civil, totalmente alheia à prática de crime, portanto, essas pessoas não podem, também por restrição legal, ficarem misturadas às pessoas que estão presas
pelo cometimento de infrações penais. Perfeito. Então, nós temos ali, muitas vezes, locais, inclusive, separados para essa hipótese de prisão civil. Pantaleão, o programa ele é muito interessante, o tema é muito interessante, só que o tempo urge e eu não poderia concluir o programa sem ter um pouquinho mais de contato com o tema foro privilegiado. Me fale um pouquinho a respeito. Essa denominação se dá e veio muito à tona com os últimos acontecimentos, Operação Lava Jato, quem passaria em tese pelas mãos do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro, ou quem conseguiria, bem cá entre nós, escapar do Sérgio Moro e já ir direto para uma outra instância ou algo do gênero. Aqui, primeiro de tudo, é importante fazer uma observação em relação à expressão foro privilegiado. Privilégio é outra coisa. Então, muitas vezes usamos essas expressões de maneira também equivocada. Perfeito. Não se trata de foro privilegiado. Tecnicamente, se trata de um foro por prerrogativa de função. É diferente de privilégio. A nossa legislação, ainda hoje, embora já em processo recente de mudança, e imagino que muito em breve nós já teremos aí um afunilamento muito grande disso, mas prevê que determinadas pessoas tenham o seu julgamento diretamente em determinada instância. Por exemplo, deputados federais, senadores já seriam, em caso de cometimento de infrações penais, já avaliados diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Governadores de estado, por exemplo, diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Prefeitos municipais diretamente pelos tribunais de justiça do estado e assim sucessivamente. Mas essa é uma diferenciação que se estabelece na lei em razão da sua função e que, por sinal, já vem sendo anunciado, inclusive com aprovações em casas legislativas, que isso vai se afunilar e praticamente vai deixar de existir no Brasil num tempo muito curto. Muito obrigado pelas suas colocações, eu quero agradecer imensamente. Aqui nós teríamos temas e assuntos para muito mais. Sem Tenho dúvida. certeza que eu e os telespectadores tiveram um contato maior com a realidade da justiça, que muitas coisas para a gente é mito, muita coisa a gente passa despercebida, a gente acha determinadas coisas e acaba não entendendo. Então, agradeço muito você ter trazido esses esclarecimentos, doutor. Não, eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, eu acho que isso realmente é muito salutar, a sociedade precisa se informar a respeito daquilo que existe, principalmente no direito penal, que é um tema corriqueiro em rodas de amigo, em almoços familiares e daí por diante. Então, acho a iniciativa muito válida, mais uma vez agradeço pelo convite e até uma próxima oportunidade. E eu quero dizer a você, telespectador, que não se limite ao conhecimento aqui adquirido. A lei, a justiça, ela faz parte de todo cidadão, o bom senso, as condutas que você deve ter com sua família, com seus amigos, com seus próximos, está diretamente ligado a uma pena. De repente você está incorrendo num erro, num delito e não tem conhecimento disto. Então se informe mais, busque mais, se aproxime de pessoas que tenham este conhecimento. A internet é um instrumento aí fantástico para você estar sempre se informando. Então não deixe o fato, a lei, tornar você, muitas vezes, um delinquente inconsciente. O Café com a Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.